Mas que vinha ele fazer ali, na casa de pessoa de propósitos tão altos e tão severos hábitos, não é difícil atinar. Atinar significa adivinhar. De certo, não vinha auxiliar o major nos seus estudos de geologia, de poética, de mineralogia e história brasileiras. Como bem supôs a vizinhança, o coração dos outros vinha ali tão somente ensinar o major a cantar modinhas e a tocar violão. Nada mais e é simples, de acordo com a sua paixão dominante. Quaresma estivera muito tempo a meditar qual seria a expressão poético-musical característica da alma nacional. Consultou historiadores, cronistas e filósofos e adquiriu certeza que era a modinha acompanhada pelo violão. Seguro dessa verdade, não teve dúvidas. Tratou de aprender um instrumento genuinamente brasileiro e entrar nos segredos da modinha. Estava nisso tudo a cor, mas procurou saber quem era o primeiro executor e cantor da cidade e tomou lições com ele. A cor é do latim, significa na ignorância. O seu fim era disciplinar a modinha e tirar dela um forte motivo original de arte. Ricardo vinha justamente dar-lhe lição, mas antes disso, por convite especial do discípulo, ia compartilhar o seu jantar, e fora por isso que o famoso trovador chegou mais cedo à casa do subsecretário. Já sabe dar o ré sustenido, major? Perguntou Ricardo logo ao sentar-se. Já, vamos ver. Dizendo isto, foi desencapotar o seu sagrado violão, mas não houve tempo. Dona Adelaide, a irmã de Quaresma, entrou e convidou-os a irem jantar. A sopa já esfriava na mesa. Que fossem. O senhor Ricardo há de nos desculpar, disse a velha senhora, a pobreza do nosso jantar. Eu lhe quis fazer um frango com petit pois... Acho que é petit pois, é isso? Petit pois. Mas Policarpo não deixou. Petit pois significa ervilhas. Disse-me que esse petit pois é estrangeiro e que eu o substituísse por guando. Guando é andu ou feijão guando, espécie de feijão branco. Onde é que se viu frango com guando? O coração dos outros aventou que talvez fosse bom, seria uma novidade e não fazia mal experimentar. É uma mania de seu amigo, senhor Ricardo, esta de só querer coisas nacionais e a gente tem que ingerir cada droga, Qual, Adelaide, você tem certas ogerizas? Ogerizas significa repugnâncias. A nossa terra, que tem todos os climas do mundo, é capaz de produzir tudo o que é necessário para o estômago mais exigente. Você é que deu para implicar. Exemplo, a manteiga que fica logo rançosa. É porque é de leite. Se fosse como essas estrangeiras aí, fabricadas com gorduras de esgotos, talvez não se estragasse. É isto, Ricardo. Não querem nada de nossa terra. Em geral é assim, disse Ricardo. Mas é um erro. Não protegem as indústrias nacionais. Comigo não há disso. De tudo que há nacional, eu não uso estrangeiro. Visto-me com pano nacional, calço botas nacionais e assim por diante. Sentaram-se à mesa. Quaresma agarrou uma pequena garrafa de cristal e serviu 2 cálices de Paraty. Paraty é cachaça. É do programa nacional, fez a irmã sorrindo. De certo, e é um magnífico aperitivo. Esses vermutes por aí, drogas, isto é álcool puro, bom, de cana, não é de batatas ou milho. Ricardo agarrou o cálice com delicadeza e respeito, levou-o aos lábios e foi como se todo ele bebesse o licor nacional. Está bom, hein? Indagou o major. Magnífico, fez Ricardo estalando os lábios. É de Angra. Agora tu vais ver que magnífico vinho do Rio Grande do Sul. Aliás, que magnífico vinho do Rio Grande temos. Qual Borgonha? Qual Bordeaux? Bordeaux. Tipos de vinhos franceses indicados pelos nomes das regiões em que são produzidos. Temos no Sul muito melhores. E o jantar correu mesmo assim. E o jantar correu assim, nesse tom, perdão. Quaresma, exaltando os produtos nacionais. A bainha, o toucinho e o arroz. A irmã fazia pequenas objeções e Ricardo dizia: não há dúvida. Rolando nas órbitas, os olhos pequenos, franzindo a testa diminuta que se sumia no cabelo áspero, forçando muito a sua fisionomia miúda e dura a adquirir uma expressão sincera de delicadeza e satisfação. Acabando o jantar, foram ver o jardim. Era uma maravilha, não tinha nenhuma flor. Certamente não se podia tomar por tal míseros beijos de frade, palmas de Santa Rita, quaresmas lutulentas, manacás melancólicos e outros belos exemplares dos nossos campos e prados. Como em tudo mais, o major era em jardinagem essencialmente nacional. Nada de rosas, de crisântemos, de magnólias, flores exóticas. As nossas terras tinham outras mais belas, mais expressivas, mais olentes, como aquelas que ele tinha ali. Olente significa perfumadas. Ricardo ainda uma vez concordou
E os dous entraram na sala, quando o crepúsculo vinha devagar, muito vagaroso e lento, como se fosse um longo adeus saudoso do sol a deixar a terra, pondo nas coisas a sua poesia dolente e a sua deliquescência. Dolente significa lamentosa e deliquescência desaparecimento. Mal foi aceso o gás, o mestre de violão empunhou o instrumento, apertou as cravelhas, correu à escala, abaixando-se sobre ele como se o quisesse beijar. Tirou alguns acordes para experimentar e dirigiu-se ao discípulo que já tinha o seu em posição. Vamos ver, tire a escala, major. Quaresma preparou os dedos, afinou a viola, mas não havia na sua execução nem a firmeza nem o dengue com que o mestre fazia a mesma operação. Olha, major, é assim. E mostrava a posição do instrumento, indo do colo ao braço esquerdo estendido, seguro levemente pelo direito, e em seguida acrescentou: Major, o violão é o instrumento da paixão. Precisa de peito para falar. É preciso encostá-lo, mas encostá-lo com macieza e amor, como se fosse a amada a noiva para que diga o que sentimos. Diante do violão, Ricardo ficava loquaz, cheio de sentenças, todo ele fremindo, de paixão pelo instrumento desprezado. Loquaz significa eloquente, falador, bem falante. A lição durou uns 50 minutos. O major sentiu-se cansado e pediu para que o mestre cantasse. Era a primeira vez que Quaresma lhe fazia esse pedido, embora lisonjeado, quis a vaidade profissional que ele, a princípio, se negasse. Não tenho nada novo, uma composição minha. Dona Adelaide obtemperou, então. Cante uma de outro. Por Deus, minha senhora, eu só canto as minhas. O Bilac, conhecem? Quis fazer-me uma modinha, eu não aceitei. Você não entende de violão, seu Bilac. A questão não está em escrever uns versos certos que digam coisas bonitas. O essencial é achar-se as palavras que o violão pede e deseja. Por exemplo, se eu dissesse, como em começo quis N, o pé, uma modinha minha, o teu pé é uma folha de trevo. Não ia com o violão. Querem ver? E ensaiou em voz baixa, acompanhado pelo instrumento. O teu pé é uma folha de trevo. Vejam, continuou ele como não dá. Agora reparem. O teu pé é uma rosa de mirra. É outra coisa, não acham? Não há dúvida, disse a irmã de Quaresma. Cante essa, convidou o major. Não, objetou Ricardo. Está velha, vou cantar a promessa, conhecem? Não, disseram os 2 irmãos. Anda por aí, como as pombas do Raimundo. Pombas do Raimundo é referência ao famoso soneto As Pombas do parnasiano Raimundo Correia. Cante lá, senhor Ricardo, pediu Dona Adelaide. Ricardo, coração dos outros, por fim afinou ainda uma vez o violão e começou em voz fraca. Prometo pelo Santíssimo Sacramento que serei tua paixão. Vão vendo, disse ele no intervalo, quanta imagem, e continuou. As janelas estavam abertas. Moças e rapazes começaram a se amontoar na calçada para ouvir o menestrel. Sentindo que a rua se interessava, o coração dos outros foi apurando a dicção, tomando um ar feroz que ele supunha ser de ternura e entusiasmo. E quando acabou, as palmas soaram do lado de fora e uma moça entrou procurando Dona Adelaide. Senta-te, Ismênia, disse ela. A demora é pouca. Ricardo aprumou-se na cadeira, olhou um pouco a moça e continuou a dissertar sobre a modinha. Aproveitando uma pausa, a irmã de Quaresma perguntou à moça. Então, quanto te casas? Era a pergunta que se lhe fazia sempre. Ela então curvava ao lado direito a sua triste cabecinha coroada de magníficos cabelos castanhos com tons de ouro e respondia: Não sei, Cavalcante forma-se no fim do ano e então marcaremos. E isso era dito arrastado, com uma preguiça de impressionar. Não era feia a menina, a filha de general, vizinho de Quaresma. Era até bem simpática, com a sua fisionomia de pequenos traços mal desenhados e cobertos de umas tintas de bondade. Aquele seu noivado durava há anos. O noivo, tal do Cavalcante, estudava para dentista um curso de 2 anos, mas que ele arrastava 4. E Ismênia tinha sempre que responder a famosa pergunta. Então, quando se casa? Não sei, Cavalcante forma-se para um ano e... Intimamente ela não se incomodava. Na vida para ela só havia uma coisa importante, casar-se. Mas pressa não tinha, nada nela a pedia. Já agarraram o noivo, o resto era questão de tempo. Após responder a Dona Adelaide, explicou o motivo da visita. Viera, em nome do pai, convidar Ricardo, o coração dos outros, a cantar em casa dela. Papai, disse Dona Ismênia, gosta muito de modinhas. É do norte. A senhora sabe, Dona Adelaide, que gente do norte aprecia muito. Venham. E para lá foram. Obtemperou significa ponderou, pessoal. Capítulo 2 não. Deixa eu ver aqui. Capítulo 2, isso mesmo. Capítulo 2, ainda na parte 1. Vamos lá. Reformas radicais. Havia bem 10 dias que o Major Quaresma não saía de casa. Na sua meiga e sossegada casa de São Cristóvão, enchia os dias da forma mais útil e agradável às necessidades do seu espírito e do seu temperamento. De manhã, depois da toilette e do café, sentava-se no divã da sala principal e lia os jornais. Lia diversos, porque sempre esperava encontrar
num ou noutro uma notícia curiosa, a sugestão de uma ideia útil à sua cara pátria. Os seus hábitos burocráticos faziam-no almoçar cedo, e embora estivesse de férias, para os não perder, continuava a tomar a primeira refeição de garfo às 9h30 da manhã. Acabado o almoço, dava umas voltas pela chácara em que predominava as fruteiras nacionais, recebendo a pitanga e o cambuim, os mais cuidadosos tratamentos aconselhados pela pomologia, como se fossem bem cerejas ou figos. Pomologia é o estudo das árvores frutíferas. O passeio era demorado e filosófico. Conversando com o preto Anastácio, que lhe servia há 30 anos sobre coisas antigas, o casamento das princesas, a quebra do solto e outros, o major continuava com o pensamento preso aos problemas que o preocupavam ultimamente. A quebra significa falência, tá? Após 1 hora ou menos, voltava à biblioteca e mergulhava nas revistas do Instituto Histórico no Fernão Cardim, nas cartas de Nóbrega, nos anais da biblioteca, no Fondenstein e tomava notas sobre notas, guardando-as numa pequena pasta ao lado. Estudava os índios. Não fica bem dizer estudava, porque já o fizera há tempos, não só no tocante à língua, que já quase falava, como também nos simples aspectos etnográficos e antropológicos. Recordava, é melhor dizer assim, afirmava certas noções dos seus estudos anteriores, visto estar organizando um sistema de cerimônias e festas que se baseasse nos costumes dos nossos silvícolas e abrangesse todas as relações sociais. Etnográfico significa que descreve os povos no relativo, assim, que descreve os povos, né, no relativo aos seus costumes. E antropológico significa o estudo da humanidade. Tá? Silvícolas significa quem nasceu ou vive na selva. Vamos lá, continuando. Para bem se compreender o motivo disso, é preciso não esquecer que o major, depois de 30 anos de meditação patriótica, de estudos e reflexões, chegava agora ao período da frutificação. A convicção que sempre tivera de ser o Brasil o primeiro país do mundo e o seu grande amor à pátria eram agora ativos e impeliram-no a grandes cometimentos. Impelir é despertar interesse, tá? E cometimento é empreendimento. Ele sentia dentro de si impulsos imperiosos de agir, de obrar e de concretizar suas ideias. Eram pequenos melhoramentos, simples toques, porque em si mesma era sua opinião. A grande pátria do Cruzeiro só precisava de tempo para ser superior à Inglaterra. Tinha todos os climas, todos os frutos, todos os minerais e animais úteis, as melhores terras de cultura, a gente mais valente, mais hospitaleira, mais inteligente, mais doce do mundo. O que precisava mais? Tempo e um pouco de originalidade. Portanto, dúvidas não flutuavam mais no seu espírito, mas no que se referia à originalidade de costumes e usanças, não se tinham elas dissipado. Antes, se transformaram em certeza após tomar parte na folia do Tangolomango, numa festa que o general dera em casa. Dissipado é desaparecido. Caso foi que a visita do Ricardo de seu violão ao bravo militar veio despertar no general e na família um gosto pelas festanças cantigas e atos genuinamente nacionais, como se diz por aí. Houve em todos um desejo de sentir, de sonhar, de poetar a maneira popular dos velhos tempos. Albernaz, o general, lembrava-se de ter visto tais cerimônias na sua infância. Dona Maricota, sua mulher, até ainda se lembrava de uns versos de reis, e os seus filhos, 5 moças e um rapaz, viram na coisa um pretexto de festas e, portanto, aplaudiram o entusiasmo dos progenitores. De reis significa relativos às festas populares do Dia dos Santos Reis, do dia 6 de janeiro. E progenitores são pais, né? A modinha era pouco. Os seus espíritos pediam coisa mais plebeia, mais característica e extravagante. Quaresma ficou encantado quando Albernaz falou em organizar uma chegança à moda do norte por ocasião do aniversário de sua praça, de sua festa. Não, de sua praça, perdão. Vamos de novo. Quaresma ficou encantado quando Albernaz falou em organizar uma chegança à moda do norte por ocasião do aniversário de sua praça. Chegança significa festa popular. Em casa do general era assim. Qualquer aniversário tinha sua festa, de forma que havia bem umas 30 por ano, não contando domingos, dias feriados e santificados em que se dançava também. O major pensara até ali pouco nessas coisas de festas e danças tradicionais, entretanto viu logo a significação altamente patriótica do intento. Intento é intenção. Aprovou e animou o vizinho, mas quem havia de ensaiar de dar os versos e a música? Alguém lembrou a tia Maria Rita, uma preta velha que morava em Benfica, antiga lavadeira da família Albernaz. Lá foram os dois, o general Albernaz e o major Quaresma, alegres, apressados por uma linda e cristalina tarde de abril. O general nada tinha de marcial, né, de relativo à guerra, né? Nem mesmo um uniforme que talvez não possuísse. Durante toda a sua carreira militar, não viu uma única batalha, não tivera um comando, nada fizera que tivesse relação com a sua profissão e o seu curso de artilheiro.
Fora sempre ajudante de ordens, assistente, encarregado disso ou daquilo, escriturário, almoxarife, e era secretário do Conselho Supremo Militar quando se reformou em general. Almoxarife é responsável pelo almoxarifado do depósito de materiais em geral. E se reformou em general significa aposentou-se com a patente de general. Os seus hábitos eram de um bom chefe de secção e a sua inteligência não era muito diferente dos seus hábitos. Nada entendia de guerras, de estratégia, de tática ou de história militar. A sua sabedoria, a tal respeito, estava reduzida às batalhas do Paraguai. Para ele, a maior e a mais extraordinária guerra de todos os tempos. O altissonante, que significa pomposo, título de general que lembrava coisas sobre-humanas dos Césares, dos Turenes e dos Gustavos Adolfos, ficava mal naquele homem plácido, medíocre e bonachão, cuja única preocupação era casar as 5 filhas e arranjar pistolões para fazer passar o filho nos exames do colégio militar. Vamos lá. Césares, Turenes, Gustavos Adolfos, grandes comandantes militares de Roma, França e Suécia. Plácido significa tranquilo. Bonachão significa o mesmo que bonachão, dotado de uma bondade ingênua. Pistolões, pessoas influentes em repartições e instituições. Vamos lá. Contudo, não era conveniente que se duvidasse das suas aptidões guerreiras. Ele mesmo, percebendo seu ar muito civil, de onde em onde, ou seja, de quando em quando, às vezes, contava um episódio de guerra, uma anedota militar. Foi em Lomas Valentinas, dizia ele. Se alguém perguntava, o general assistiu à batalha? Ele respondia logo, não pude. Adoeci e vim para o Brasil nas vésperas, mas soube pelo camisão, pelo Venâncio, que a coisa esteve preta. O bonde que os levava até a velha Maria percorria, Maria Rita, percorria um dos trechos mais interessantes da cidade. Ia pelo Pedregulho, uma velha porta da cidade, antigo término de um picadão que ia ter a Minas, se esgalhava para São Paulo e abria comunicações com o Curato de Santa Cruz. Picadão, caminho aberto no mato com facão. Esgalhava, dividia, e Curato é povoado. Por aí, em costas de bestas, vieram ter ao rio o ouro e o diamante de Minas, e ainda ultimamente os chamados gêneros do país. Não havia ainda 100 anos que as carruagens del rei Dom João VI, pesadas como naus, a balouçarem-se sobre as 4 rodas muito separadas, passavam por ali para irem ter ao longínquo Santa Cruz. Não se pode crer que a coisa fosse lá muito imponente. A corte andava em apuros de dinheiro e o rei era relaxado. Não obstante os soldados remendados, tristemente montados em pangarés desanimados, o préstito devia ter a sua grandeza não por ele mesmo, mas pelas humilhantes marcas de respeito que todos tinham que dar à sua lamentável majestade. Préstito significa cortejo, tá? Vamos lá. Entre nós tudo é inconsistente, provisório, não dura. Não havia ali nada que lembrasse esse passado. As casas velhas, com grandes janelas quase quadradas e vidraças de pequenos vidros, eram de há bem poucos anos, menos de 50. Quaresma e Albernaz atravessaram tudo aquilo sem reminiscências e foram até ao ponto. Antes, perlustraram a zona do Turf, uma pequena porção da cidade onde se amontou cocheiras e coudelarias de animais de corridas, tendo grandes ferraduras, cabeças de cavalos, panóplias de chicotes e outros emblemas hípicos nos pilares dos portões, nas almofadas das portas, por toda parte, onde tais distintivos fiquem bem e deem na vista. Vamos lá. Perlustraram, percorreram. Coudelarias, casas de criação de cavalos, aras. Panóplias, escudos em que se prendem diferentes chicotes e com que se adornam paredes. Hípicos, relativos a cavalos. A casa da Velha Preta ficava além do ponto para as bandas da estação da Estrada de Ferro Leopoldina. Lá foram ter. Passaram pela estação, sobre um largo terreiro negro de moinha, de carvão de pedra medas, de lenha e imensas tulhas de sacos de carvão vegetal se acumulavam. Mais adiante, um depósito de locomotivas e sobre os trilhos algumas manobravam e outras arfavam sob pressão. Apanharam afinal o carreiro, onde ficava a casa da Maria Rita. O tempo estivera seco e por isso se podia andar por ele. Para além do caminho estendia-se a vasta região de Mangues, uma zona imensa, triste e feia, que vai até ao fundo da Bahia e no horizonte morre ao sopé das montanhas azuis de Petrópolis. Moinha significa pó. Medas são montes. Tulhas também são montes. Arfavam significa ofegavam. E carreiro significa caminho. Chegaram à casa da velha. Era baixa, caiada e coberta com as pesadas telhas portuguesas. Ficava um pouco afastada da estrada. À direita havia um monturo, restos de cozinha, trapos, conchas de mariscos, pedaços de louça caseira, um sambaqui a fazer-se para gáudio de um arqueólogo de futuro remoto.
À esquerda crescia um mamoeiro, e bem junto à cerca, no mesmo lado, havia um pé de arruda. Bateram. Uma pretinha moça apareceu na janela aberta. Que desejam? Disseram que queriam e aproximaram-se. A moça gritou para o interior da casa. Vovó, estão aí 2 moços que querem falar com a senhora? Entrem, façam um favor, disse ela depois, dirigindo-se ao general e ao seu companheiro. A sala era pequena e de telha vã. Pelas paredes, velhos cromos de folhinhas, registros de santos, recortes de ilustrações de jornais baralhavam-se e subiam por elas acima até 2 terços da altura. Ao lado de uma Nossa Senhora da Penha, havia um retrato de Vitor Emanuel, com enormes bigodes em desordem, um cromo sentimental de folhinha, uma cabeça de mulher em posição de sonho, parecia olhar um São João Batista ao lado. No alto da porta que levava ao interior da casa, uma lamparina numa cantoneira enchia de fuligem a conceição de louça. Não tardou vir a velha. Entrou em camisa de bicos de rendas, mostrando o peito descarnado, enfeitado com um colar de miçangas de 2 voltas. Capengava de um pé e parecia querer ajudar a marcha com a mão esquerda pousada na perna correspondente. Boas tardes, tia Maria Rita, disse o general. Ela respondeu, mas não deu mostras de ter reconhecido quem lhe falava. O general atalhou. Não me conhece mais? Sou o general, o coronel Albernaz. Ah, é só coroné. É só coroné. Há quanto tempo? Como está, minha maricota? Vai bem, minha velha. Nós queríamos que você nos ensinasse umas cantigas. Quem sou eu, ioiô? Ora, vamos, tia Maria Rita. Você não perde nada. Você não sabe o Bumba Meu Boi? Quá, ioiô, já me esqueceu. E o Boi Espácio? Coisa velha do tempo do cativeiro. Pra que, seu coronel, quer saber isso? Ela falava arrastando as sílabas com um doce sorriso e um olhar vago. É para uma festa. Qual é a que você sabe? A neta, que ali ouvia calada a conversa, animou-se a dizer alguma coisa, deixando perceber rapidamente a fiada reluzente de seus dentes imaculados. Vovó já não se lembra. O general, que a velha chamava coronel, por tê-lo conhecido nesse posto, não atendeu à observação da moça e insistiu. Qual esquecida? O quê? Deve saber ainda alguma coisa, não é, titia? Só sei o bicho tutu, disse a velha. Cante lá. Ioiô sabe, não sabe? Quá sabe. Não sei, cante. Se eu soubesse, não vim aqui. Pergunte aqui ao meu amigo Major Policarpo, se sei. Quaresma fez com a cabeça sinal afirmativo, e a preta velha, talvez com grandes saudades do tempo em que era escrava e ama de alguma grande casa, farta e rica, ergueu a cabeça como para melhor recordar-se e entoou. É vem tutu, por detrás do murundu, para comer senhorzinho com um bocado de angu. Ora, fez o general com enfado. Isso é coisa antiga de embalar crianças. Você não sabe outra? Vamos lá. Caiada significa revestida de cal. Monturo significa monte de lixo. Sambaqui, depósito de conchas, restos de cozinhas e ossos amontoados por indígenas que habitaram a América na pré-história. Gáudio significa alegria. Telha-van, telhado sem forro. Cromos, figuras estampadas. Vitor Emanuel II, de 1820 a 1872, foi rei da Itália. Nhan, forma usada no tempo da escravidão, senhora. Ioiô, usado no tempo da escravidão, significa senhor. Tempo do cativeiro, período da escravidão. E fiada significa fileira. Continuando. Ora, fez o general com enfado. Isso é coisa antiga de embalar crianças? Você não sabe outra? Não, senhor, já me esqueceu. Os 2 saíram tristes. Quaresma vinha desanimado. Como é que o povo não guardava as tradições de 30 anos passados? Com que rapidez morriam assim na sua lembrança seus folgares, as suas canções? Era bem um sinal de fraqueza, uma demonstração de inferioridade diante daqueles povos tenazes, que os guardam durante séculos. Tornava-se preciso reagir, desenvolver o culto das tradições, mantê-las sempre vivazes nas memórias e nos costumes. Albernaz vinha contrariado. Contava arranjar um número bom para a festa que ia dar e escapava-lhe. Era quase a esperança de casamento de uma das 4 filhas que se ia... das 4, porque uma delas já estava garantida, graças a Deus. O crepúsculo chegava e eles entraram em casa mergulhados na melancolia da hora. A decepção, porém, demorou dias. Cavalcante, o noivo de Ismênia, informou que nas imediações morava um literato, teimoso cultivador dos contos e canções populares do Brasil. Foram a ele. Era um velho poeta que teve sua fama aí pelos 70 e tantos anos. Um homem doce e ingênuo que se deixara esquecer em vida como poeta e agora se entretinha em publicar coleções que ninguém lia, de contos, canções, adágios e ditados populares. Foi grande a sua alegria quando soube o objeto de visita daqueles senhores. Quaresma estava animado e falou com calor, e Albernaz também, porque via na sua festa, com um número de folclore, meio de chamar a atenção sobre sua casa, atrair gente e casar as filhas. A sala em que foram recebidos era ampla, mas estava tão cheia de mesas estantes pejadas de livros, passas, latas, que mal se podia mover nela. Numa lata lia-se Santa Ana dos Tocos, numa pasta São Bonifácio do Cabresto. Os senhores não sabem, disse o velho poeta, que riqueza é a nossa poesia popular, que surpresas ela reserva. Ainda há dias recebi uma carta de Urubu de Baixo, com uma linda canção. Querem ver? O colecionador resolveu passas e afinal trouxe de lá um papel onde leu.
Se Deus enxergasse pobre, não me deixaria assim. Dava no coração dela um lugarzinho para mim. O amor que tenho por ela já não cabe no meu peito. Sai-me pelos olhos afora, voa às nuvens direito. Folgar significam cantares, divertimentos. E tenazes, obstinados. Tá? Não é bonito? Muito. Se os senhores conhecessem, então, o ciclo do macaco, a coleção de histórias que o povo tem sobre o símio, uma verdadeira epopeia cômica. Símio significa macaco. Epopeia, poema longo de um assunto heróico. Quaresma olhava para o velho poeta com o espanto satisfeito de alguém que encontrou um semelhante no deserto. E Albernaz, um momento contagiado pela paixão do folclorista, tinha mais inteligência no olhar com que o encarava. O velho poeta guardou a canção de urubu debaixo de uma pasta e foi logo à outra, de onde tirou várias folhas de papel. Veio até junto aos 2 visitantes e disse-lhes: vou ler aos senhores uma pequena história do macaco, das muitas que o nosso povo conta. Se eu já tenho perto de 40 e pretendo publicá-las sob o título Histórias do Mestre Simão. E sem perguntar se os incomodava ou se estavam dispostos a ouvir, começou. Um macaco perante o juiz de direito andava um bando de macacos em troça, pulando de árvore em árvore nas bordas de uma grota. Eis senão, quando um deles vê no fundo uma onça que lá caíra, os macacos se internecem e resolvem salvá-la. Para isso, arrancaram cipós, remendaram-nos bem, amarraram a corda sem feita à cintura de cada um deles e atiraram uma das pontas à onça. Com o esforço reunido de todos, conseguiram içá-la e logo se desamarraram, fugindo. Um deles, porém, não o pôde fazer a tempo e a onça segurou-o imediatamente. Compadre macaco, disse ela, tenha paciência. Estou com fome e você vai fazer meu favor de deixar-se comer? O macaco rogou, instou, chorou, mas a onça parecia inflexível. Simão então lembrou que a demanda fosse resolvida pelo juiz de direito. Foram a ele, o macaco sempre agarrado pela onça. É juiz de direito entre os animais, o jabuti, cujas audiências são dadas à borda dos rios, colocando-se ele em cima de uma pedra. Os 2 chegaram e o macaco expôs as suas razões. O jabuti ouviu-o e no fim ordenou: bata palmas. Apesar de seguro pela onça, o macaco pôde assim mesmo bater palmas. Chegou a vez da onça, que também expôs as suas razões e motivos. O juiz, como da primeira vez, determinou ao felino: bata palmas. A onça não teve remédio senão largar o macaco, que se escapou, e também o juiz atirando-se na água. Acabando a leitura, o velho dirigiu-se aos 2. Não acham interessante? Muito. Há no nosso povo muita invenção, muita criação, verdadeiro material para fabliaux interessantes. No dia em que aparecer um literato de gênio que o fixe numa forma imortal. Então. Símio é macaco, epopeia, poema longo de assunto heróico, troça significa farra, instou significa insistiu e demanda significa questão. Fabliaux significa antigos contos franceses em verso. Vamos lá, continuando. Dizendo isto, brincava nas suas faces um demorado sorriso de satisfação e em seus olhos abrolhavam 2 lágrimas furtivas. Agora, continuou ele, depois de passar a emoção, vamos ao que serve. O boi espaço ou o bumba meu boi ainda é muita coisa para vocês. É melhor irmos devagar, começar pelo mais fácil. Está aí o tangolomango, conhecem? Não, disseram os dois. É divertido. Arranjem 10 crianças, uma máscara de velho, uma roupa estrambólica para um dos senhores que eu ensaio. O dia chegou, a casa do general estava cheia. Cavalcante viera e ele e a noiva. À parte, no vão de uma janela, pareciam ser os únicos que não tinham interesse pela folia. Ele falando muito, cheio de trejeitos do olhar. Ela meio fria, deitando de quando em quando para o noivo um olhar de gratidão. Quaresma fez o tangolomango, isto é, vestiu uma velha sobre casaca do general, pôs uma imensa máscara de velho, agarrou-se a um bordão curvo em forma de báculo e entrou na sala. As 10 crianças cantaram em coro. Uma mãe teve 10 filhos, todos os 10 dentro de um pote. Deu o tangolomango nele e não ficaram senão 9. Por aí o major avançava, batia com um báculo no assoalho, fazia As crianças fugiam, afinal ele agarrava uma e levava para dentro. Assim ia executando com grande alegria da sala, quando pela 5ª estrofe lhe faltou o ar, lhe ficou a vista escura e caiu. Tiraram-lhe a máscara, deram-lhe algumas sacudidelas e Quaresma voltou a si. O acidente, entretanto, não lhe deu nenhum desgosto pelo folclore. Comprou livros, leu todas as publicações a respeito, mas a decepção lhe veio ao fim de algumas semanas de estudo. Quase todas as tradições e canções eram estrangeiras, o próprio tangolomango o era bem. Tornava-se, portanto, preciso arranjar alguma coisa própria, original, uma criação da nossa terra e dos nossos ares. Essa ideia levou a estudar os costumes tupinambás, e como uma ideia traz outra, logo ampliou seus propósitos
e o seu propósito, perdão, e eis a razão por que estava organizando um código de relações de cumprimentos de cerimônias domésticas e festas calcado nos preceitos tupis. Vamos lá. Abrolhavam, significa brotavam. Furtivas, escondidas. Tangolomango, cantiga de roda de origem muito antiga em que, ao fim de cada verso, uma menina deixa a brincadeira. Disse também de alguém que tem um mal súbito, deu-lhe o tangolomango. Estrambólica significa esquisita, e folia é festa. Bordão significa cajado, e báculo significa bastão com a extremidade superior arqueada, ou cajado. Vamos lá. Essa ideia levou-o a estudar os costumes tupinambás, e como uma ideia traz outra, logo ampliou seu propósito e eis a razão por que estava organizando um código de relações de cumprimentos de cerimônias domésticas e festas calcado nos preceitos tupis. Desde 10 dias que se entregava a essa árdua tarefa, quando era domingo, lhe bateram a porta em meio de seu trabalho. Abriu, mas não apertou a mão. Desandou a chorar, a berrar, a arrancar os cabelos, como se tivesse perdido a mulher ou um filho. A irmã correu lá de dentro, o Anastácio também, e o compadre e a filha, pois eram eles, ficaram estupefatos no limiar da porta. Mas que é isso, compadre? Que é isso, Policarpo? Mas, meu padrinho? Ele ainda chorou um pouco, enxugou as lágrimas e depois explicou com a maior naturalidade. Eis aí, vocês não têm a mínima noção das coisas da nossa terra? Queriam que eu apertasse a mão? Isto não é nosso. Nós cumprimenta chorar quando encontramos os amigos. Era assim que fazia os tupinambás. O seu compadre Vicente, a filha e Dona Adelaide entreolharam-se sem saber o que dizer. O homem estaria doido? Que extravagância! Mas, senhor Policarpo, disse-lhe o compadre, é possível que isso seja muito brasileiro, mas é bem triste, compadre. De certo, padrinho, acrescentou a moça com vivacidade. Parece até agouro. Agouro significa mau pressentimento. Este seu compadre era italiano de nascimento. A história das suas relações vale a pena contar. Quitandeiro ambulante fora fornecedor da casa de Quaresma há 20 e tantos anos. O major já tinha suas ideias patrióticas, mas não desdenhava conversar com o quitandeiro e até gostava de vê-lo suado, curvado ao peso dos cestos, com 2 rosas vermelhas nas faces muito brancas de europeu recém-chegado. Mas, um belo dia, ia Quaresma pelo Largo do Paço, muito distraído, a pensar nas maravilhas arquitetônicas do chafariz do mestre Valentim, quando veio a encontrar-se com o mercador ambulante. Falou-lhe com aquela simplicidade da alma que era bem sua, e notou que o rapaz tinha alguma preocupação séria. Não só de onde em onde soltava exclamações sem ligação alguma com a conversa atual, como também cerrava os lábios, rilhava os dentes e crispava raivosamente os punhos. Interrogou-o e veio a saber que tivera uma questão de dinheiro com um seu colega, estando disposto a matá-lo, pois perdera o crédito e em breve estaria na miséria. Havia na sua afirmação uma tal energia e um grande e estranho acento de ferocidade que fizeram empregar ao major toda a sua doçura e persuasão para dissuadi-lo do propósito. E não ficou nisto só, emprestou-lhe também dinheiro. Vicente Coleone pôs uma quitanda, ganhou uns contos de réis, fez-se logo empreiteiro, enriqueceu, casou, veio a ter aquela filha que foi levada à pia pelo seu benfeitor. Inútil é dizer que Quaresma não notou a contradição entre as suas ideias patrióticas e o seu ato. É verdade que ele não as tinha ainda muito firmes, mas já flutuavam na sua cabeça e reagiam sobre a sua consciência como tênues desejos, veleidades de rapaz de pouco mais de 20 anos, veleidades que não tardariam tomar consistência e só esperavam uns anos para desabrochar em atos. Desdenhava significa desprezava. Mestre Valentim é Valentim da Fonseca e Silva, de 1750 a 1813, que foi escultor e entalhador brasileiro. Rilhava significa rangia, e dissuadi-lo significa fazê-lo desistir. Veleidades são pretensões. Vamos lá. Fora, pois, ao seu compadre Vicente e à sua filhada Olga, que ele recebera com o mais legítimo cerimonial guaitacás. E, se não envergara o traje de rigor de tão interessante povo, motivo não foi o não tê-lo. Estava até à mão, mas faltava-lhe tempo para despir-se. Lê-se muito, padrinho? Perguntou-lhe a afilhada, deitando sobre ele os seus olhos muito luminosos. Havia entre os dois uma grande afeição. Quaresma era um tanto reservado, e o vexame de mostrar os seus sentimentos fazia-o econômico nas demonstrações afetuosas. Adivinhava-se, entretanto, que a moça ocupava-lhe no coração o lugar dos filhos que não tivera nem teria jamais. A menina vivaz, habituada a falar alto e desembaraçadamente, não escondia sua afeição, tanto mais que sentia confusamente nele alguma coisa de superior, uma ânsia de ideal, uma tenacidade em seguir um sonho, uma ideia, um voo, enfim, para as altas regiões do espírito que ela não estava habituada a ver em ninguém do mundo que frequentava. Essa admiração não lhe vinha da educação, recebera a comum às moças de seu nascimento. Vinha de um pendor próprio, talvez das proximidades europeias do seu nascimento, que a fizeram um pouco diferente das nossas moças.
fora com um olhar luminoso e perscrutador que ela perguntara ao padrinho. Então, padrinho, lê-se muito? Muito, minha filha. Imagina que medito grandes obras, uma reforma, a emancipação de um povo. Vicente fora com Dona Adelaide para o interior da casa, e os dois conversavam a sós na sala dos livros. A afilhada notou que Quaresma tinha alguma coisa demais. Falava agora com tanta segurança, ele que antigamente era tão modesto, hesitante mesmo no falar, que diabo, não era possível, mas quem sabe? E que singular alegria havia nos seus olhos, uma alegria de matemático que resolveu um problema de inventor feliz. Não se vá meter em alguma conspiração, disse a moça gracejando. Perscrutador significa investigador. Não te assustes por isso. A coisa vai naturalmente, não é preciso violências. Nisto, Ricardo, coração dos outros, entrou com o seu longo e rabudo fraque de sarja e o seu violão encapotado em camurça. O major fez as apresentações. Já o conhecia de nome, senhor Ricardo, disse Olga. Coração dos outros encheu-se de um alviçareiro contentamento. A sua fisionomia minguada dilatou-se ao brilho do seu olhar satisfeito, e a sua cútis, que era ressecada e de um tom de velho mármore, como que ficou macia e jovem. Aquela moça parecia rica, era fina e bonita, conhecia-o, que satisfação. Ele, que era sempre um tanto parvo e atrapalhado, quando se encontrava diante das moças, fossem de que condição fossem, animava-se, soltava a língua, amaciava a voz e ficava numeroso e eloquente. Leu então os meus versos, não é, minha senhora? Não tive esse prazer, mas li a mesma apreciação sobre um trabalho seu. No tempo, não foi? Foi. Muito injusta, acrescentou Ricardo. Todos os críticos se atêm a essa questão de metrificação. Dizem que os meus versos não são versos. São sim, mas são versos para violão. Vossa Excelência sabe que os versos para música têm alguma coisa aí diferente dos comuns, não é? Não há, portanto, nada a admirar que os meus versos feitos para violão sigam outra métrica e outro sistema, não acha? De certo, disse a moça, mas parece-me que o senhor faz versos para a música e não música para os versos. E não música para os versos. E ela sorriu devagar, enigmaticamente, deixando parado o seu olhar luminoso, enquanto Ricardo, desconfiado, lhe sondava a intenção com seus olhinhos vivos e miúdos de camundongo. Quaresma, que até ali se conservava calado, interveio. O Ricardo, Olga, é um artista. Tenta e trabalha para levantar o violão. Eu sei, padrinho, eu sei. Entre nós, minha senhora, falou o coração dos outros, não se levam a sério essas tentativas nacionais, mas na Europa todos respeitam e auxiliam. Como é que se chama, major, aquele poeta que escreveu em francês popular? Mistral, acudiu Quaresma, mas não é francês popular. É o provençal, uma verdadeira língua. Sim, é isso, confirmou Ricardo. Pois o Mistral não é considerado respeitado? Eu, no tocante ao violão, estou fazendo o mesmo. Olhou triunfante para um e outro circunstante, e Olga, dirigindo-se a ele, disse: Continue na tentativa, senhor Ricardo, que é digno de louvor. Obrigado. Fique certa, minha senhora, que o violão é um belo instrumento e tem grandes dificuldades. Por exemplo, qual? Interrompeu Quaresma abruptamente. Há outros mais difíceis. Interrompeu Quaresma abruptamente. Há outros mais difíceis. O piano? Perguntou Ricardo. Que piano? O maracá, a inúbia. Não conheço. Não conheces? É boa. Os instrumentos mais nacionais possíveis. Os únicos que os são verdadeiramente. Instrumentos dos nossos antepassados, daquela gente valente que se bateu e ainda se bate pela posse desta linda terra. Os caboclos. Instrumento de caboclo, ora, disse Ricardo. De caboclo. Que é que tem? O Lery disse que são muito sonoros e agradáveis de ouvir. Se é por ser de caboclo, o violão também não vale nada. É o instrumento de Capadócio. De Capadócio, major, não diga isso. E os dois ainda discutiram acaloradamente diante da moça, surpresa, espantada, sem atinar, sem explicação para aquela inopinada transformação de gênio do seu padrinho, até ali tão sossegado e tão calmo. Alviçareiro, que significa que tem bom pressentimento. Circunstante, pessoa que está presente. Maracá e núbia, respectivamente, chocalho e trombeta dos índios tupi-guaranis. E inopinada significa não esperada. Bom, pessoal, vou parar por aqui, tá? Na próxima leitura eu vou partir para o capítulo 3 da parte 1. Lembrando que a parte 1 tem 5 capítulos, tá ok? E o livro tem 3 partes no total. São cinco capítulos cada parte do livro, beleza? Nós vamos aí para o terceiro capítulo, então, da primeira parte. É isso aí, meu muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Até a próxima e falou!